Se você é uma pessoa ambiciosa, mas acredita que é preguiçosa, esse vídeo é pra você. O tempo tá passando na sua vida, mas aparentemente nada muda. Você tá parada no mesmo lugar. Você tem até várias ideias, você tem ambição, quer conquistar coisas, mas não consegue reagir, não tem ação. Isso acontece com a maioria das pessoas. Passam anos e anos no mesmo emprego, ganhando às vezes o mesmo salário ou tendo aqueles aumentos anuais do sindicato que nem consegue cobrir o crescimento ali do custo de vida daquela pessoa, e essa realidade acaba se tornando normal na vida da maioria dos brasileiros. A verdade é que você não é um preguiçoso, não é uma preguiçosa. Você está inserida num sistema que te força a viver nesse círculo, na corrida dos ratos. Você foi projetado para ser uma pessoa estagnada. E o que você está sentindo agora não é preguiça, é somente uma frustração por você fazer e nunca conseguir alcançar um patamar superior daquele que você está vivendo agora. Por isso que nesse vídeo aqui eu quero te apresentar 5 estágios importantes para você mudar a sua vida, principalmente a sua vida financeira. Vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar isso em um gráfico muito simples de ser compreendido. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é construir um gráfico onde nesse eixo aqui nós vamos chamar de tempo e esse eixo aqui de patrimônio líquido, do quanto você tem, do dinheiro que você tem guardado, da sua vida financeira, beleza? Então, normalmente, o primeiro estágio que as pessoas se encontram é o estágio onde nós chamamos de estagnação, tá? É o estado onde nós chamamos de estagnação. Poxa, o que é o estágio de estagnação onde provavelmente você está? É o estágio onde todo esse sistema força você ficar nele. Por exemplo, o sistema educacional não ensina a gente sobre a importância de cuidar das nossas finanças, da educação financeira. A gente não aprende isso na escola. Eu não sei qual que é a sua profissão. Eu não sei o que você trabalha hoje, mas lá na escola hoje eu sei que tem médicos, tem advogados, tem fisioterapeutas, tem padeiros, tem secretárias, tem policiais, tem várias profissões ali. Então nós não sabemos qual profissão ele vai seguir, mas de uma coisa nós temos certeza: todos que estão na escola hoje vão lidar com dinheiro, vão mexer com dinheiro, e aprender como cuidar do dinheiro é fundamental. E na escola hoje a gente não tem esse respaldo, a gente não tem esse ensino de como cuidar do dinheiro. E as pessoas permanecem no mesmo emprego porque na escola aprende que é importante você trabalhar, você estudar e ficar no mesmo emprego. E aí não tomar riscos, né? Na escola a gente tem esse conservadorismo de não tomar riscos e fica no mesmo lugar. Tem gente que começa a trabalhar, por exemplo, em bancos e fica até se aposentar, faz um concurso público e fica até se aposentar. Por quê? As pessoas estão inseridas nessa corrida dos ratos, de sempre ganhar a mesma coisa e ter aumentos bem rasos que não conseguem acompanhar o custo de vida dessa pessoa. Então esse primeiro estágio é o estágio da estagnação. Como que você faz para sair desse primeiro estágio? 2 coisas: controlar as suas finanças. Não tem como você sair do estágio da estagnação se você não controlar as suas finanças. Então você vai ter que rastrear todos os gastos que você tem, que são supérfluos, gastos que estão saindo do seu controle, e você vai ter que melhorar as suas finanças. Você vai ter que impor limites para você, para a tua família, para as pessoas que estão em seu entorno, seus amigos. Então você vai ter que impor esses limites para que você consiga ter uma vida equilibrada e conseguir sair dessa fase de estagnação. Estou escrevendo bem assim, tá? Estagnação, que é essa primeira fase. Uma vez que você controla suas finanças, e para isso você vai precisar, por exemplo, de uma planilha financeira, caso você queira, na descrição desse vídeo tem um link onde você pode adquirir uma planilha muito simples e muito fácil de você usar, didática de usar. Você vai ter que ter uma planilha para controlar. Uma vez que você conseguiu ultrapassar essa primeira fase, nós entramos então na segunda fase, que é a fase onde nós chamamos de ignição. Então é uma fase que nós chamamos de ignição, não é né? Ignição, né? O que é a fase da ignição? Mais de 50
pessoas, mais de 50% das pessoas hoje da população brasileira estão nessa fase de estagnação. Muito mais, né? 70%, porque o endividamento das famílias está na casa ali dos 75%. Então, 75% das pessoas estão nessa fase da estagnação. Então, você vai ter que fazer parte dos 25% que saem dessa fase e vai para a fase da ignição, tá certo? O que é essa fase? Essa fase é onde você vai começar a ter problemas com seus amigos, com seus familiares, eles vão tentar te impedir, porque você vai começar a ser restritivo, você vai começar a ser restritiva, você vai começar a dizer não, tá? Então, nessa fase aqui de ignição, como o nome diz, você vai ter que pegar tração, ignição, e vai ter que dizer não para a maioria das pessoas, né? Por quê? Porque nessa fase é a fase onde você vai ter que fazer investimentos regularmente, você vai ter que, mesmo que seja pequenas quantias, por exemplo, vou guardar R$50 por mês, porque o importante não é o valor agora na fase da ignição, o importante é a mudança da mente, é a mudança, né? Mudar essa chave na sua mente. Então, cara, eu vou guardar R$20 por mês. Você vai ficar rico? Não, mas vai mudar a sua mente. Vai mudar a forma como você lidar com essa questão de controle financeiro, beleza? Então, você tem que mudar a sua mente nesse aspecto aí, nessa terceira fase. E aí a gente entra na terceira fase, né? Nessa segunda fase de ignição. Terceira fase, que é a fase da aceleração, né? Onde o gráfico ele já fica um pouco mais assim. O que é essa fase? Essa fase é onde começa a ganhar impulso essa sua mudança na sua vida financeira, tá? Então você vai precisar acelerar esse ponto. E aí existem três Cs que são essenciais na fase da aceleração. Quais são esses Cs? Vamos lá, o primeiro C é fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa. Eu vou deixar aqui embaixo aqui, ó, vai ficar mais fácil da gente entender. O segundo C, qual que é o segundo C? Conexões. E o próximo C, o terceiro, confiança. São três Cs que a gente vai precisar. Fluxo de caixa, conexões e confiança. O que é o fluxo de caixa? Você vai precisar criar fontes de renda. Não adianta você ficar só no seu trabalho, só com o teu salário, você não vai mudar a sua vida financeira. E muitas pessoas que chegam em mim, vêm falar comigo sobre endividamento, sobre estar com a vida financeira zoada, a pessoa fala, poxa, mas eu ganho bem, eu ganho 5, eu ganho 6 mil. Só que é natural que ao passar dos anos, a nossa vida, o nosso custo de vida aumente. E se a gente continuar pensando só no nosso salário, a gente não consegue acompanhar esse aumento do custo de vida. Então, você precisa aumentar as suas fontes de renda. Você precisa criar fontes de rendas passivas, aquelas rendas que você ganha dormindo. Por exemplo, as rendas que os investimentos dão, fundos imobiliários, pagam todos os meses. Uma renda passiva. Ah, mas é muito pouco, mas é uma renda passiva. Então você precisa aglutinar, acumular fontes de rendas, tá bom? O terceiro C, conexões. Cara, você precisa cercar-se de pessoas que são prósperas financeiramente, pessoas que deram certo, pessoas que conseguiram avançar, que estão num outro estágio de vida. Tem até aquela famosa frase que diz, se você andar com... Você é a média das 5 pessoas com que você anda, né? Então, se você andar com 5 pessoas muito pobres, que não são prósperas, né? No sentido de prosperidade mesmo na mente, assim, você vai ser a sexta pessoa, tá? Então, se conecte com pessoas que prosperam, que avançam, que desejam avançar, que querem avançar. E depois é você ter confiança. É fundamental você tomar decisões ousadas. É importante você tomar riscos, principalmente se você tiver menos de 30 anos. Tome riscos, porque os riscos normalmente são assimétricos. Danilo, o que é risco assimétrico? Você toma um risco, você pode perder isso. Só que se você ganhar, você pode mudar a sua vida. Você pode perder 100, mas você pode ganhar 1.000.000. Você pode mudar a sua vida. Então, tome risco, é muito importante. 3 Cs. Cash flow, né, que é o fluxo de caixa, conexões e confiança. Foque nisso, nesse terceiro estágio aqui, que é o estágio aqui da aceleração, né? Estágio da aceleração. E eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar, mas tem o quarto estágio, que é o estágio da expansão. É hora de transformar dinheiro em ativos que vão te gerar renda. Você começou investindo pouco, R$50,
R$30, R$100, mas agora você vai começar a olhar para ativos que te gerem renda, não ficar só comprando passivo. Você vai ter que entender a diferença de ativo e passivo. Por exemplo, o carro é um passivo. Pô, quero ter carro do ano. Você está comprando um passivo. Você vai precisar entender a diferença entre ativo e passivo e começar a comprar ativos, transformar dinheiro em ativos. Uma casa, um imóvel é um ativo, te gera renda, você pode vender, se valoriza. Investimentos, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, ações, fundos imobiliários são ativos que te geram renda e aí você vai poder fazer com que o seu dinheiro trabalhe com você. O maior erro das pessoas é gastar dinheiro com status. Veja, é o maior erro, mas não é menos importante. É importante, dependendo do convívio social que você tá, você viver algumas coisas para que você consiga fechar negócios. Lembra que eu falei de conexões? Por exemplo, você começou a andar com uma galera que tem grana e tudo mais, você vai ter que andar com uma roupa mais legal, um perfume bacana, mas para isso tem que se converter em negócios. Isso precisa se converter em negócios. Combinado? Último estágio, quinto estágio é o estágio aí, né? Então, estágio aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Aqui o estágio é o estágio da expansão. Deixa eu colocar aqui que eu não coloquei, ó. Expansão aqui. E aqui o último estágio é o estágio que nós chamamos de estágio da maestria. O que é o estágio da maestria? Aqui, é o estágio onde você vai viver a sua liberdade financeira. Você vai viver de renda, você vai preservar o seu patrimônio, você vai reinvestir parte dos lucros para manter o mesmo padrão de vida e não deixar com que a inflação corroa o seu padrão de vida. Então você vai ter que preservar o patrimônio, você não vai ter que lutar tanto. Esse último estágio normalmente é o estágio ali da aposentadoria, 55 anos, 60 anos, em que você vai ter que preservar o seu patrimônio. 5 estágios que nós falamos aqui. Estagnação, que é onde provavelmente você está hoje. O próximo estágio que nós falamos aqui, depois da estagnação, já é a ignição. Você vai ter que dar ignição, vai ter que ligar esse motor para fazer com que você transforme sua vida financeira. O terceiro estágio é aceleração. Liguei o motor, eu vou acelerar. O quarto estágio é o estágio da expansão. E por último, o estágio da maestria, onde você vai desfrutar, viver, mas vai preservar. E nesse último estágio tem algo que é essencial, que é transbordar, que é transferir o seu conhecimento, a sua experiência de vida. Curta, comente e compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele serviu para você. Deixa aqui para mim nos comentários qual foi o seu maior aprendizado com esse conteúdo. Se inscreve aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.